Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Minha prezada irmã, meu prezado irmão,
Nesta quinta-feira da oitava da Páscoa do Senhor, escutamos o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. O trecho proclamado se insere no início do ministério da Igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, destacando o papel de Pedro e João como líderes apostólicos. Este episódio segue a cura milagrosa de um coxo, um sinal da continuidade do poder de Jesus operando por meio dos apóstolos. Após a cura do coxo na porta do templo, Pedro aproveita a comoção popular para proclamar o querigma cristão. No versículo 11, o homem curado não se separa de Pedro e João, o que destaca a conexão entre o milagre e a autoridade apostólica. O povo se reúne no Pórtico de Salomão, um local onde Jesus havia ensinado, sugerindo também a continuidade entre o ministério de Cristo e o ministério da Igreja. No versículo 12, Pedro imediatamente desvia a atenção de si e de João, enfatizando que a cura não aconteceu por mérito humano, mas pelo poder de Deus. Ele apresenta Jesus como servo do Senhor, título messiânico que remete às profecias de Isaías. Pedro também recorda a rejeição de Jesus pelos judeus, destacando a ironia de terem escolhido libertar Barrabás em vez do autor da vida. Essa expressão sublinha que Jesus não apenas ressuscitou, mas que ele é a fonte da vida nova para a humanidade. O versículo 16 identifica explicitamente o poder curador do nome de Jesus. Pela fé em seu nome, este homem foi curado. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas uma manifestação da sua autoridade divina. A fé, tanto dos apóstolos quanto do próprio coxo, é o canal por onde se realiza a ação de Deus. Nos versículos 17 e 18, Pedro atenua a culpa dos judeus, reconhecendo que agiram por ignorância, assim como seus líderes. Esse argumento lembra as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No entanto, a ignorância não os isenta da necessidade de conversão. O chamado ao arrependimento aparece com força nos versículos 19 a 21. Pedro anuncia que a conversão traz tempos de refrigério, expressão que pode aludir à restauração final do reino de Deus. Ele também aponta para a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, que completará a redenção. Nos versículos 22 e 23, Pedro cita Moisés, reafirmando que Jesus é o profeta prometido por Deus. Essa citação fortalece a identidade messiânica de Jesus, mostrando que rejeitá-lo é desobedecer às Escrituras. Em seguida, ele amplia a argumentação mencionando Abraão, destacando que a promessa de bênção a todas as nações se cumpre em Cristo. O discurso conclui no versículo 26, enfatizando que Jesus foi enviado primeiramente aos judeus, para que recebessem a salvação. Esse detalhe destaca a fidelidade de Deus à aliança e prepara o caminho para a evangelização dos gentios. Essa passagem tem grande relevância para a vida cristã hoje. Pedro nos ensina que a evangelização deve partir da experiência concreta de Deus, levando à conversão. Ele também mostra que a fé em Cristo traz cura e restauração, tanto física quanto espiritual. O chamado ao arrependimento continua atual, pois a salvação não vem apenas pelo conhecimento de Cristo, mas pela mudança de vida. Assim como os primeiros ouvintes, somos nós convidados a reconhecer Jesus como o autor da vida e a viver em conformidade com essa fé. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada,
concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.